Bom dia de novo. Bom dia. Bom dia. Vamos de novo nessa chamada aqui para a gente voltar para a nossa aula? Vamos lá, então. Gente, colabora comigo aí, quem tem o áudio, fala para mim se alguém escrever no bate-papo. Ademar. Ademar não entrou ainda, não? Presente, acabei de entrar. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Alice, não. Alice Vieira. Presente? Alice Vieira? Alice Vieira está presente. Ana Júlia. Presente. André. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Fred. Falou no chat. Gabriel. Presente. Giovana. Falou nada, A não. Giovana está na fila de espera. É por isso que eu falo com vocês que eu não dou conta de tudo. Mas eu Mas admito. eu acho melhor você admitir todo mundo, porque tinha muita gente que... Então, eu admito, só que aí eu estou fazendo a chamada e estou olhando o bate-papo. Aí tinha 3 lá para entrar. Guilherme. Guilherme entrou? Presente. Entrou, tá presente. Gustavo. Não apareceu aqui não, nem mandou no chat não. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. Júlia Breder. A Júlia falou no chat. Júlia Faria. Presente. Júlia Vieira. Falou no chat também. Larissa. Falou no chat. Letícia de Sá. Quem é a Andréia Correia, gente? Presente. É a mãe do João Otávio. Do João Otávio, não, do João Paulo. João Paulo? Isso. Letícia Lima. Tá, falou no chat, presente. Letícia. Maria Clara. Lucas. Lucas, tá aí? Eu acho que ele estava tentando entrar, não sei. Deixa eu ver aqui de novo. Tá entrando. Maria Clara. Mandou no chat. Tá presente também. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Gomes. Tá sem áudio, mas falou no chat. Mariana. Presente. Matheus. Presente. Pedro Henrique. Não, Pedro Henrique? Não. Sara. Presente. Vitor. E Vitória. Presente. Vitória. Tá presente também. Então, só para confirmar, Presente. o Pedro Henrique faltou as 2 aulas, a Letícia Lima faltou a primeira aula, né, Letícia? Letícia Lima,
Você não conseguiu entrar na primeira aula ou você não quis assistir mesmo? Cadê ela, gente? Letícia Lima, fala comigo aí. Ela não conseguiu, ela acabou de falar aí no chat. Tá, faltou então. Júlia Faria, também não assistiu a primeira aula. Cadê a Júlia Faria? Oi, Você não assistiu a primeira aula? eu fui levar minha avó para vacinar. Eu Ah, tive que tá. acompanhar ela. Isaac Saad não está aí. Gustavo também não assistiu a primeira aula. Gustavo está entrando agora. Gustavo. 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 Oi, Você não assistiu a primeira presente. aula, né? Assisti. Assistiu? Entrou depois que eu Sim. fiz chamada? Não, entrei já na chamada, antes. Ah, não. Eu te dei falta, foi agora. Desculpa, eu já estou consertando. A Bruna não assistiu. A Bruna não. O André não assistiu nenhuma aula hoje, nem a Alice Soares. Não, a Alice assistiu. A Soares? As duas. Ela está É porque presente na hora agora. que você colocou a segunda falta, ela estava na sala de espera ainda. Tá, agora ela está aí, a Alice Soares. Tá. Beleza. Então, vamos compartilhar aquela outra tela de novo. Eu estava comentando que, na minha época, o uso do capacete sempre existiu, mas o povo não vigiava, que morria muita gente. Quando vai arrancar, quando passa num quebra-mola, a pessoa caía, bate a cabeça no chão e morria. Igual está no desenho aqui. Por quê? Ao arrancar, a moto entra em movimento. O garupeiro, por inércia, ele continua em repouso. Aí ele cai. Agora a gente vai para a sexta questão da página 148. É correto dizer que o cinto de segurança de um automóvel anula a inércia dos passageiros? Não. Inércia é a tendência que o corpo tem em ficar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. O cinto faz uma força. Deixa eu ver como eu escrevi aqui. O cinto de segurança não anula a inércia do objeto. Ele apenas aplica uma força nas pessoas. Deixa eu diminuir aqui que eu não consigo ler. Aplica uma força nas pessoas que as fazem parar durante um acidente. Então, essa é a função do cinto. A gente deve usar o cinto, inclusive os passageiros atrás. Eu bati o carro uma vez dentro da rua com velocidade baixa e eu fiquei com isso aqui dolorido do cinto. Imagina se eu não tivesse com cinto, eu socava a cara lá no para-brisa. Para alta velocidade, então, sétima. Se a tendência dos corpos em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme, por que uma bola, quando chutada, vai diminuindo a sua velocidade até parar? Quem sabe me falar? Vou repetir a pergunta. Está falando que inércia é a tendência a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por que, então, quando eu chuto uma bola, ela para? Ela rola um tempo e para. Eu acho que vai entrar em atrito com o chão. Tipo assim, chega um momento que ela vai parando. Então, tem forças contrárias. Que forças são essas? Resistência do ar e resistência com o chão. Força contrária faz diminuir a velocidade, faz parar no decorrer do tempo. Se não tivesse forças contrárias, não pararia. Eu coloquei isso aqui, ó. Isso ocorre porque a bola está sujeita a uma força contrária ao seu movimento, chamada de atrito. Essa força diminui a velocidade da bola. Eu vou justificar aqui que pode ser atrito com o ar ou atrito com o chão. Tem gente que pensa que o ar não oferece atrito. O ar oferece, o paraquedas tira proveito disso. Ou então, quando a gente viaja, não se deve fazer isso, tá? Mas quando a gente viaja, que o carro está em alta velocidade, que você coloca a mão para fora, sua mão faz assim, ó. É o atrito com o ar. Certo? Quando eu coloco a mão para fora do carro, minha mão é levada para trás por causa do atrito com o ar. Vamos para a oitava. Durante a aula de ciência, seu colega pergunta se a inércia é uma força. Não, inércia é a tendência que um corpo tem em ficar repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É justamente o contrário, é a ausência de força. Cadê? Do ponto de vista científico, qual seria a melhor resposta para dar ao seu colega? Justifique.
É isso que eu falei, mas vamos ver o que eu escrevi aqui. Inércia não é uma força, é uma tendência dos corpos a manter o seu estado de movimento ou de repouso. Não é qualquer tipo de movimento, é movimento retilíneo uniforme. O que é retilíneo uniforme mesmo? O que é retilíneo? Tipo assim, em uma constante velocidade, em linha reta. Em linha reta com velocidade constante. Não serve para movimento circular uniforme, é o caso da pedra, é o caso do carro. Se perder a força centrípeta, vai em linha reta. Como assim força centrípeta? Na pedra é o barbante que é o responsável pela força centrípeta, a tensão no barbante. No atrito do carro com o chão, atrito do pneu com o asfalto é que faz o papel da força centrípeta. Então, não posso falar movimento circular uniforme, só serve para movimento retilíneo uniforme. E aí, Fernanda, te interrompendo aqui rapidinho. Fala. Na questão 7, no que você colocou entre parênteses, você colocou com ar, Ou, acho que você queria colocar ou com o chão. escrevi errado. Obrigada. Ou Final. com o chão. A apostila, não sei porquê, falou da primeira lei e agora vai falar da terceira. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Deixou a segunda por último. Terceira lei de Newton, ação e reação. Gente, para quem perdeu a primeira aula, no início da aula eu expliquei as 3 leis. Reveja a aula, já postei lá. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para toda ação é aplicada um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas sentidos opostos. Não se anulam, uma vez que atuam em corpos diferentes. Tinha uma questão da UFMG assim, se o burro puxa a carroça puxa o burro com a mesma força, porque é ação e reação. Então, o burro fala assim, então não vou fazer nada, porque não vai sair do lugar mesmo. É ação e reação, é com a mesma força. Por que a carroça sai do lugar, então? Porque os efeitos são diferentes, os corpos são diferentes. Só para vocês terem uma ideia, vamos levar para o lado mais poético. É a mesma coisa de eu falar assim, e Sara, deixa de ser feia. E Matheus, larga de ser feio. A Sara riu, o Matheus pensou assim, essa mulher tá doida. A mesma frase, efeitos diferentes. Assim é a força. É um par de ação e reação. São iguais em módulo. Se for 300 newtons, é 300 newtons. Se for na horizontal, é na horizontal para todo mundo. Se for na vertical, é na vertical para todo mundo. Porém, sentidos opostos. Aí você pensa assim, você falou lá na primeira aula que 2 forças iguais, sentidos opostos se anulam. Se anulam no mesmo corpo. Agora eu estou falando de 2 objetos diferentes, cavalo e carroça. Corpos diferentes não se tira resultante, tem efeitos diferentes. Por que a carroça anda então? Provavelmente com o atrito da roda no chão, mas sim, a força que o cavalo faz na carroça é a mesma que a carroça faz no cavalo. São iguais, não se anulam porque são corpos diferentes. Aí o QR Code da página 149, deixa eu ver se eu pus ele aqui, pus. Vamos tentar abrir. Estão vendo uma tela do YouTube? Um cara com a bicicleta, tipo em câmera lenta. Deixa eu fechar a porta aqui. O vídeo é meio lento mesmo, parece que passa em câmera lenta. Olha o que ele faz. Tipo um extintor de incêndio, poderia ser. Não sei se é um extintor de incêndio, olha. O que ele quer mostrar com esse vídeo? O ar vai para um lado, a bicicleta vai para o outro, sentidos opostos. É assim que o foguete sai da Terra e vai para o espaço. Olha, o ar está vindo, o ar vem para cá, a bicicleta vai para lá. Não precisa repetir não, né? Deu para ver, né? Deu para ver? Então, vou repetir o que eu falei. O foguete, quando sai da Terra, é assim. Ele emite um ar
em direção à superfície. Deixa eu lá desligar o vídeo. Ele emite o ar em direção à superfície da Terra. Calma aí. Aí. Estão vendo a minha tela de aula? Ou não? Sim. Sim. Então, Eu estava falando do foguete. O foguete joga o ar para a superfície da Terra. Esse ar impulsiona ele para cima, sentidos opostos, olha. E vamos lembrar de novo, a força é a mesma, os efeitos são diferentes. Aí eu coloquei isso aqui, vocês têm que prestar muita atenção no que eu vou falar agora, que isso é um pouquinho chato de entender. Lá no início da introdução da matéria, eu falei assim, um pacote de arroz de 5 quilos. Peso é igual a massa vezes gravidade. Aqui na Terra, a gravidade é 10. Então, 5 vezes 10, 50. Então, o pacote de arroz atrai a Terra com 50 newtons. A Terra atrai o arroz com 50 newtons. Ação e reação. Efeitos diferentes. Se eu ficar segurando a sacola de arroz, a Terra não vem aqui, não. Mas se eu soltar a sacola de arroz, ela cai. Por quê? Corpos diferentes. Devido à estrutura da Terra, 50 newtons não é nada. 50 quilos para sacola de arroz faz ela ir para o chão. Agora que eu falei que vai complicar, ó. Aí, o que é o par de ação e reação, então? Vamos pensar que esse bloquinho azul aqui seja o arroz que eu acabei de referir. O arroz atrai a Terra atrai o arroz. Devido a essa atração, esse arroz pressiona essa mesa reage, eu vou chamar essa reação de normal. Olha como é que isso muda quando vai para o plano inclinado, cai muito na UFMG assim. A normal e a força-peso é um par de ação e reação? Não. Eu vou falar de novo o que eu falei aqui, para ver se entra por osmose, como diz o outro. Eu falei para pensar que o bloquinho azul é o arroz. O arroz atrai a Terra atrai o arroz. Par de ação e reação. Devido a essa atração, o arroz pressiona essa mesa. Se ele faz uma força na mesa, a mesa faz uma força nele. A reação da mesa eu chamo de força normal, do jeito que está escrito aqui, ó. Então, a força normal é uma reação da superfície de contato. Quando está num plano reto, fica as duas aqui na vertical. Olha quando eu vou para um plano inclinado. A normal é a reação da superfície. Está aqui minha superfície. Continua fazendo 90 graus com ela. Mas o peso é para o centro da Terra. Aí ali eu vou ter uma decomposição. Eu vou tentar melhorar isso com o exercício mais para frente. Olha aqui, parece louco. Por que eu consigo andar? Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Parece papo de doido, mas e se tiver sabão no chão? O atrito diminuiu, então não consigo andar. O que tem a ver atrito com força normal? Tem tudo a ver. Eu não coloquei a fórmula aqui, mas olha a fórmula da força de atrito. Normal vezes μ. Esse μ chama coeficiente de atrito. Tem atrito cinético e tem atrito estático. Como assim? Pensa aí numa cômoda de roupa, lotada de roupa. Você quer tirar do lugar. Você está arrumando casa e quer tirar a cômoda do lugar. Já observou como é difícil colocar essa cômoda para mover? Você faz muita força e ela não move. A partir do momento que ela começa a mover, você diminui a força que você faz. Se nunca prestaram atenção nisso, comece a prestar. Então, o que eu estou querendo dizer? O atrito estático, o atrito de um objeto que está parado, é muito maior que um atrito de um objeto que está em movimento. Isso é fácil da gente perceber no dia a dia. Então, no caso, se eu passo sabão nesse chão, o meu coeficiente de atrito diminuiu muito, então minha força de atrito diminuiu, eu tenho dificuldade para andar. Aqui era a história do arroz, aqui eu só coloquei maçã, a maçã atrai a terra atrai a maçã. Isso aqui, não sei se está dando para entender direito, é quando a pessoa dá um tiro, a gente fala força de recuo. Recuo é uma força para trás. Acontece isso com quem atira, não exagerado, igual está aqui no desenho, só se for um canhão, né? Mas no caso do revólver ou uma espingarda, o cara sente o impacto na mão, a gente fala recuo, ação e reação.
Aí eu coloquei aqui, ó, que são iguais em módulo. Por quê? A gente vai trabalhar com módulo, a gente está falando de direção e sentido. Mas se eu pensar em valor algébrico, eu falei que é algébrico sinal. Se eu chamo isso aqui de 20, eu tenho que chamar isso aqui de menos 20, porque é sentido contrário. Mas normalmente a gente fala que o módulo da força é igual. O módulo é essas duas barrinhas aqui. Olha lá a história do patins que eu falei, olha. Eu e outra pessoa estamos com patins no pé. A gente se autoempurra. Eu estou afirmando que a força é igual. Os efeitos são iguais? Não. Imagina que essa menina aqui tem 50 quilos e essa aqui tem 30. O que vocês acham que vai acontecer? As duas estão com patins no pé. Porém, essa aqui tem 50 quilos, essa tem 30. O que acontece quando elas se empurram? A força é a mesma, eu estou afirmando. O que vai acontecer de diferente? Eu acho que ela vai empurrar muito mais forte, só que ela vai voltar bem mais rápido por ela. Só que você não pode falar isso aí que você falou, bem mais forte. A força é igual. Só que essa menina de 50 tipo assim, pode falar. Essa menina de 50 quilos tem mais massa. Eu falei que são efeitos diferentes. Então, ela vai ter um recuo para trás. Só que com uma aceleração menor, porque a massa dela é maior. A gente vai ver a fórmula daqui a pouco. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa aqui teve a mesma força, porém a massa dela é menor. Então, ela vem para cá com aceleração maior. Eu acho que isso também é fácil a gente observar no dia a dia. Você quer falar alguma coisa aqui, Sara? Sara, você quer falar alguma coisa sobre essa situação ou eu posso adiantar? Eu acho que ela travou, Fernanda. Travou. Olha lá o canhão que eu falei, olha. Observa que quando eu tiro o módulo, aparece o sinal. Se eu estou chamando essa seta azul de positiva, essa seta vermelha que está em sentido contrário vai ser negativo. Aqui eu vou falar da força de atrito do tal normal. Ela está travada até agora. Olha lá a força de atrito. A força de atrito atingirá seu valor máximo quando o bloco estiver na iminência de movimentar. A força de atrito que surge enquanto as superfícies não se movimentam, uma reação à outra, recebe o nome de atrito estático. Parece que ela saiu, né? Deixa eu ver se ela vai tentar entrar aqui de novo. Ainda não. Vamos lá. Isso aqui é o que eu estava falando sobre a cômoda. Vocês vão fazer isso para mim hoje aí em casa, para vocês verem que é verdade o que eu estou falando. Não precisa ser cômoda. Pega um objeto que tem mais massa. Não sei se guarda-roupa vocês vão conseguir tirar do lugar. Mas ele tem que ter muita massa. A gente faz uma força e essa força tem que ir aumentando. Até eu conseguir colocar o objeto em movimento, eu pego a minha força máxima. É isso que é iminência de movimentar, prestes a movimentar. Quando ele começa a movimentar, eu observo que eu posso diminuir minha força, vai muito mais tranquilo. Quando está na iminência de movimentar ou quando está em repouso, eu falo atrito estático. Quando está movimentando, eu falo atrito cinético. Vamos continuar. Isso aqui é a mesma coisa, mostrando que a força de atrito ela é contrária. Atrito estático é repouso ou prestes a movimentar e ele é maior do que o cinético, eu já tinha comentado. QR Code da página 152. Vamos tentar rodar ele aqui. Não lembro o que é. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Deixa eu ver se eu consigo pausar. Sara, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Sara? O áudio dela tá conectando. Você tá vendo a tela do vídeo que eu vou colocar aqui para rodar? Tô. Eu estava falando de atrito estático e atrito cinético. Eu estava falando que quando está em repouso ou quando está prestes a movimentar, o atrito é máximo, atrito estático máximo. E quando começa a movimentar, o atrito diminui. Ele vai demonstrar isso. Observa a graduação na molinha dele. Beleza.
Esse dinamômetro aí nada mais é que aquilo de pesar peixe que quem é pescador amador tem e gosta. Olha lá. Quando está parado, aparecem muitos quadrinhos brancos e pretos, ó. Olha lá quando movimenta. Fora do papel, porque na mesa é mais liso, o atrito é menor de qualquer jeito. Vamos fechar isso aqui. Deixa eu só ver o que alguém aqui está perguntando. Sim, a Mariana está perguntando se isso acontece quando eu empurro um carro, por exemplo. Sim, vamos pensar que por algum motivo o carro morreu, não quer pegar. Aí a gente junta 2, 3 pessoas e vai empurrar o carro. Para eu conseguir colocar o carro em movimento, atrito estático, porque o carro ainda está em repouso. A gente faz uma força maior. De acordo com que o carro começa a mover, essa força diminui, força de atrito cinético. Eu falo cinético, ali no texto falou dinâmico, é a mesma coisa, tá? Estático é quando está parado. Dinâmico ou cinético é quando está em movimento. Aí a gente já vai para o exercício de aprendizagem da página 153. Se as forças de ação e reação possuem o mesmo módulo e sentidos opostos, por que elas jamais se anulam? Porque atuam em corpos diferentes. Lembra da história do burro e da carroça? A força é igual, a direção é a mesma, os sentidos são opostos. Então, deveriam se anular, mais 300, menos 300. Por que não se anulam? Porque são corpos diferentes, carroça e burro. Para se anularem, eu deveria estar falando do mesmo objeto. Por exemplo, se eu pego o celular e aplico 10 newtons aqui, 10 newtons aqui, na mesma direção, sentidos opostos. No celular, eu tenho 10 menos 10, eu tenho 0. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. No caso da ação e reação, eu estou falando de corpos diferentes, então não vão se anular, jamais, são corpos diferentes. Que é o que está escrito aqui, ó, porque atuam em corpos diferentes. Essa 10 é interessante. Antes de eu ler, ela vai falar sobre cabo de guerra. O que vocês acham? Quem ganha o cabo de guerra? É onde tem gente mais forte? Vocês sabem o que é cabo de guerra, né? Pega uma corda, um grupo de pessoas puxa de um lado, um grupo puxa do outro. Por exemplo, se eu colocar meninos de um lado e meninas do outro, provavelmente os meninos vão ganhar. Por quê? Eles têm mais massa. Se eles têm mais massa, eles têm mais peso. Se eles têm mais peso, eles comprimem mais o chão onde eles estão pisando. A reação normal é maior, a força de atrito é maior. Então, nesse meu exemplo, os meninos ganham, provavelmente, porque eles têm maior atrito com o chão. A força que faz na corda é a mesma. Ganha quem tem maior atrito com o chão. Olha o que a gente fez uma vez na faculdade. Os meninos normalmente têm mais massa, colocou menino de um lado, menina do outro. Aí, sabe TNT? Colocamos sapatilhas nos meninos todos de TNT. A gente saiu arrastando eles pelo corredor da faculdade. Porque aí a gente não elimina, né? Mas a gente diminui muito o atrito quando coloca sapatilha de TNT neles. Então, não ganha o cabo de guerra quem tem maior força, ação e reação, as forças são iguais. Ganha o cabo de guerra quem tem maior atrito com o chão. Então, tá aqui, ó, o cabo de guerra é vencido pela equipe que conseguir maior aderência. As forças aplicadas na corda são de mesmo valor, ação e reação. Vamos ver o 11. Se você tivesse que suspender um pacote muito pesado, em qual situação você aplicaria a menor intensidade da força? Levantando verticalmente ou empurrando numa rampa? Imagina um caminhão de mudança, tá aí na porta da sua casa. Se você morar no morro igual eu, não vale não. Vamos pensar um caminhão de mudança na rua reta. Como é mais fácil? Ele
trazer um guarda-roupa assim na vertical e pôr em cima do caminhão baú, ou ele adaptar uma rampa e puxar o guarda-roupa? Aonde ele faz menos força? Pensa que a minha garrafinha é o guarda-roupa. Aonde eu faço menos força? Puxando com a corda na vertical para cima, ou adaptando uma rampa e fazendo ela subir pela rampa? Aonde eu faço menos força? Eu acho que é vertical, só que eu não sei explicar. Todo mundo concorda com a Mariana? Puxando verticalmente para cima é onde eu faço menos força? Eu também acho que é. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. No hospital aqui de Mauaçu, por exemplo, tem vários andares. Tem escada e tem rampa. Eles sugerem aos pacientes que subam pela rampa e não pela escada. Por quê? Para não fazer muita força? Então, a rampa faz menos esforço físico. Só que na física, nada é mágica. Que preço que você vai pagar para fazer menos esforço físico? Pensa a rampa lá de entrada do colégio, eu tenho uma escada lá na garagem. A escada da garagem eu vou muito mais rápido. Só que eu faço mais esforço físico, a minha distância é menor. A rampa por onde vocês passam faz menos esforço físico, mas a distância que vocês percorrem é maior. Então, sempre a rampa, a intenção da rampa é diminuir o esforço físico. Claro que depende da inclinação que ela vai ter. Por isso, tem que ter encalçada para quem é cadeirante. E vou insistir no assunto, ela não pode ser muito inclinada. Se ela for muito inclinada, olha, já está quase igual uma escada. Ela tem que ser pouco inclinada, para o cara fazer menos esforço físico. Então, tá aqui, ó. Desde que a rampa seja bem lisa, porque aí nós temos que pensar no atrito, a força aplicada aí será menor. Isso porque, para suspender verticalmente, aplica-se uma força no sentido oposto do peso. E no plano inclinado, apenas uma componente da força. Eu tentei pôr isso aqui, olha. Deixa eu abrir essa figura de novo. É assim, olha. Quando está no plano inclinado, eu falei que normal é a reação da superfície. Foi bom que já partiu para essa figura aqui. Normal é a reação da superfície. Ela sempre vai fazer 90 graus com o chão. Agora, olha o peso aqui, ó. O peso é para o centro da Terra. Eu vou decompor ele numa vertical que eu vou chamar de PY e numa horizontal que eu vou chamar de PX. Quando eu subo pela rampa, eu estou trabalhando só com essa componente aqui que eu chamei de PX, como se eu ignorasse o PY. Por isso fica mais leve. É igual aquela história lá de pegar a cesta de uva que a gente fez no exercício anterior. Quando eu decomponho isso, fica mais leve para mim. Olha lá, é a mesma coisa com outra linguagem. Eu estava falando de PX e PY, eu estou falando sobre isso aqui. Quando eu pego numa rampa, eu estou com força contrária só do PX. Quando eu pego numa mesa lisa, eu estou com o peso dele todo. Cadê aquela situação que tinha peso? Aqui, ó. Quando eu pego ele e levanto, eu estou levantando todo o peso dele. Quando eu pego ele num plano inclinado, eu estou trabalhando só com uma parte do peso dele. Por isso que é mais suave. Tem alguém perguntando alguma coisa lá no bate-papo. Vocês têm acesso? Vocês podiam falar para mim, fulano está perguntando tal coisa. Mas a pessoa te mandou direto para você, então podia ver, não. Ah, tá. Ela não mandou para todo mundo. Ah, eu sou marreca nisso, não entendo nada disso, não. Mas tá bom. Vamos lá, onde eu parei? Acho que eu já estava lá na frente. Não, não estava, não. Cadê? Não, aí eu adiantei a figura só para mostrar, né? A gente ainda estava respondendo. Eu estava na 11? Na 11. É na 11. É. Agora eu vou para a 12. Todos os manuais de trânsito informam que o motorista deve andar mais devagar em uma pista molhada do que numa pista seca. Explique isso à luz do que foi dito, estudado nesse capítulo. Por que quando está chovendo eu devo andar mais devagar? É mais prudente que eu diminua a velocidade do meu carro. Eu coloquei ali já, né? Já deu para ver. A pista molhada é parecido com o chão com sabão. O atrito já diminuiu muito.
Se o atrito diminuiu, a chance de eu derrapar e sair da pista é enorme. A pista molhada possui menor coeficiente de atrito. A gente observa isso. Eu falo, gente, meninas, mas os meninos também já andaram numa calçada molhada, num chão molhado. A tendência da gente escorregar é maior, porque o atrito diminui. Tem até uns tênis. Eu acho estranho que isso deveria ter algum tipo de controle. Eu moro no morro. Um dia meu marido foi descer ali, a calçada molhada, quase que ele caiu de nuca no chão. O tênis não teve aderência nenhuma na calçada molhada. É um risco. O piso molhado, ele Ô, diminui a Fernanda, aderência. eu não sei, tipo assim, acho que provavelmente você passava de carro, né, quando você ia pra escola, mas ali no coqueiro, tipo, tem alguns trechos que é, tipo, piso lisinho, né? Aí, às vezes, quando, tipo assim, a gente passava na chuva, só via todo mundo assim, tipo, tentando equilibrar, porque Eu já escorregava caí demais. naquele morro lá da praça umas 2 vezes já. Tem borracha que não Eu já saí. adere ao molhado. É verdade. Sabe a Sim Café que abriu ali, perto do sinal ali na praça? Sei. Então, teve uma vez, minha prima mora nos prédios ali perto do laboratório. Aí eu tava descendo e tava chovendo muito. Tipo assim, eu só saí derrapando no, no, no morro, eu não conseguia parar, não. Já caí ali, eu já caí lá embaixo, na virada da pista. Isso tem a ver com o pneu careca também. O pneu careca, por natureza, ele já tem menos aderência. Mas o que a gente está falando, eu não sei se é o caso, o tênis do meu marido era novo, o calçado que eu estava era novo. É um tipo de borracha que eles fazem que não adere no molhado. É estranho, né? Deveriam ter um cuidado maior com isso. Eu sei como é que é. Aí a apostila trocou a ordem, não sei porquê. Agora nós vamos falar da segunda lei de Newton. Ela é o contrário da primeira. A primeira fala que a força resultante é igual a zero. A segunda fala que vai ter uma força resultante diferente de zero. E por isso vai aparecer uma aceleração. Aí ela tem uma fórmula, olha. Força é igual a massa vezes aceleração. Que nada mais é, peso é igual a massa vezes gravidade. Se você observar a fórmula, você vai ver que eu estou falando da mesma coisa. Força, peso. A gente chama de peso só para diferenciar, mas se eu quiser chamar de F de força-peso, eu posso. A de aceleração, G de gravidade. A gravidade é um tipo de aceleração. Só que quando está na vertical, eu considero valor constante, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando está na horizontal, vai depender da força, mas as fórmulas são equivalentes. Se você observar, é a mesma coisa. Toda força é dada em Newton, toda massa tem que ser quilograma no sistema internacional. E toda aceleração tem que ser metro por segundo ao quadrado. No movimento retilíneo, em que a velocidade aumenta, a força resultante e a aceleração são no mesmo sentido. Eu acho que é fácil de entender. Se você está numa linha reta e a velocidade está aumentando no decorrer do tempo, é porque é acelerado. Se você está numa linha reta e a velocidade está diminuindo no decorrer do tempo, é porque está freando. E é isso que ele está falando aqui. Aí mostra um carrinho de compra. Vamos falar da inércia de novo. Um carrinho cheio de compra, igual uma carreta cheia. É difícil de você pôr em movimento. Ele tem muita inércia, porque ele tem muita massa. O desenho está mostrando isso, o cara fazendo esforço para colocar em movimento. Mas, por outro lado, devido à mesma inércia dele, é muito difícil parar o movimento dele. Está lá o cara mostrando também que está fazendo um esforço físico grande para poder parar o carrinho. QR Code 156. Isso aqui eu acho que eu não pus ele, não. Não pus. Vale a pena vocês fazerem em casa. Ele mostra a opção de você colocar mais gente, menos gente, aumentar a força, diminuir a força, para você perceber que o que manda no cabo de guerra é o atrito. Eu não pus aqui, não, porque é de manipular. Depois vale a pena vocês tentar fazer. QR Code da página 157. Esse eu pus. Vamos ver se ele vai abrir. Esse é interessante a colocação que o menino fez. Estão ouvindo? Estão vendo? Estão vendo o vídeo? Abaixo, mas tá dando pra... Sim. Olha que doido. A princípio, a gente acha que a garrafa PET cheia de água vai cair primeiro. Olha que louco.
Caiu junto. Exatamente junto. Só para vocês pararem para pensar um pouquinho. A gente acabou de calcular distância no início da primeira aula. Olha a fórmula. Distância é igual a V ao T mais 1 meio de AT quadrado. Ou então, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. Nenhuma